Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na paróquia do Capão Raso, conhecida como Paróquia São José. Estamos aqui com uma autoridade eclesiástica da igreja, o Padre Roberto, e nesse momento, nesse vídeo, ele irá nos explicar um pouco da história de 1 Macabeus, que é o livro relacionado ao nosso trabalho. Com a palavra, o Padre Roberto. Inicialmente, a alegria de poder falar, de poder me dirigir aos estudantes de teologia, de denominação evangélica, que são da Assembleia de Deus, nesse contexto de ecumenismo, de diálogo religioso, mas no nosso caso, cristãos, o ecumenismo, podemos dialogar e a alegria de poder partilhar um pouco com vocês, como vocês mesmos já apresentaram. Eu sou o Padre Roberto, eu sou vigário paroquial, sou ajudante nesta paróquia de São José, localizada no bairro do Capão Raso. Tenho formação de filosofia e também formação na área de teologia, embora não seja biblista, vamos poder contribuir alguma coisa aí sobre este estudo que está sendo aí desempenhado ou aprofundado pelos meninos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora a respeito da história de Macabeus e um pouco do contexto e a importância desse livro para nós, leitores da Bíblia. Acho que inicialmente é interessante localizar bem o livro de 1 Macabeus, assim como de 2 Macabeus. Eles fazem parte dos livros deuterocanônicos, né? Então existem 7 livros que estão no cânon da Igreja Católica, mas não estão no cânon da linha reformada e dos evangélicos. Então no século IV foi definido que o Antigo Testamento tem 43 livros, inserindo 7 livros, incluindo 7 livros que são escritos em grego. E a tradição hebraica, também por um forte nacionalismo, por várias questões, deixou de lado os textos escritos em grego. Então, este é um dos livros que tem apenas no nosso cânon, apenas na nossa lista, o primeiro livro de Macabeus. Ele se localiza num momento importante da história de Israel, que nós denominamos como helenismo, né? No século II antes de Cristo. Então foi a dominação helênica. E o livro, ele retrata exatamente esta luta do povo israelita, do povo judeu, por assim dizer, contra o domínio helênico. Nós temos aqui alguns personagens importantes, como Matatias e o seu filho Judas, que foram aí heróis, pessoas importantes na luta contra o helenismo. A importância desse livro que você pergunta, eu acho que, em primeiro lugar, porque é um contexto histórico bem definido, né? Se nós deixamos de fora o livro de Macabeus, nós vamos perder exatamente esse contexto do helenismo. Como o povo de Israel foi resistente, lutou contra o helenismo antes da dominação romana. Então ter em conta este período histórico. E nesta luta fica muito claro alguns aspectos importantes, né? O povo de Israel sempre combateu a idolatria. Então qualquer ameaça de outros povos, qualquer ameaça que influenciaria a religião deste povo, né? A adoração de outros deuses, outros costumes religiosos, eram sempre combatidas. E não foi diferente no livro de 1 Macabeus, quando estes que se colocam contrários ao Império Helênico exatamente não querem os costumes, não aceitam o helenismo, que não é só uma cultura, mas traz também muitas questões religiosas. Então, para eles era uma idolatria, certamente, adorar vários deuses, ter outros costumes, né? Profanação do templo e por aí vai. Então foram resistentes nesse sentido. E até, no contexto de Macabeus, eu sei que os meninos trabalham só a primeira Macabeus, o primeiro livro de Macabeus, mas no segundo livro fica bem claro, inclusive, que jovens dão a vida para não aderirem a costumes e a religião pagã. Então, como o senhor falou assim, aí fica um exemplo, né? A história de Judas Macabeus de se levantar para defender a sua fé religiosa, né? Isso é um exemplo para nós fiéis também, né, padre?
Claro, sem dúvida. É claro que nós estamos sempre no diálogo com a cultura, né? Hoje nós não estamos invadidos pelo helenismo, nós estamos na cultura pós-moderna. É claro que, a exemplo de Paulo, por exemplo, o apóstolo, ele se comunicou muito com a cultura, inclusive com a cultura grega. Há muitos elementos da cultura grega nas cartas de Paulo, né? Basta ler o Novo Testamento. Então, o cristianismo, ele dialogou muito bem no seu início com a cultura, né? Com a cultura helênica e com a própria cultura romana. Hoje nós temos que dialogar com a cultura, né? É um termo na teologia, não sei se vocês também utilizam, a inculturação, né? Quer dizer, o evangelho ele não é simplesmente proclamado como ele está, ele é proclamado, mas ele é proclamado para uma cultura. Então nós precisamos de uma evangelização inculturada. Isso é muito importante. Agora, isso não significa aderir valores ou contravalores que não fazem parte daquilo que nós acreditamos, daquilo que não está coadunado com a nossa fé. Com a nossa fé. Então, fica um exemplo, claro, no segundo sentido, não como se comunicar com a cultura. Esse eu acho importante, não podemos perder esse dado. Mas fica o exemplo que nós não podemos assumir tudo, né? Assumir tudo que vem de fora, tudo que não está de acordo com o que nós professamos, do que nós temos como tradição, do que está na Sagrada Escritura, como se fossem verdades. Uma absorção passiva, né? Em primeiro lugar o diálogo, mas é claro que não vamos aceitar os contravalores que não fazem parte da nossa fé cristã. Bem, então, assim nós vamos concluindo então a nossa entrevista com o Padre Roberto, e que ele veio trazer um esclarecimento a respeito do livro de 1 Macabeus, e assim nós podemos então estar adquirindo essas informações para o nosso contexto acadêmico e para o nosso estudo teológico. A importância de nós conhecermos os livros e a importância de nós estudarmos, e assim nós agradecemos ao Senhor, Padre. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima. Eu agradeço também a oportunidade, espero que possa ter ajudado e que vocês possam estudar muito aí os livros da Bíblia, a história de Israel, que são fundamentais aí para o nosso ministério, para o nosso conhecimento teológico.